Duarte Graça é o convidado da entrevista desta semana. É o candidato pelo Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Penafiel nas próximas eleições autárquicas. Duarte Graça já foi candidato há 4 anos e repete a candidatura pelo Bloco. Ao Jornal Imediato vem falar do projeto que lidera e dos desafios que acha que vai enfrentar com esta campanha. Duarte, obrigada por estar aqui connosco. Começaríamos por aí. Foi candidato em 2021, repete agora esta candidatura. Acredita estar melhor preparado para este combate político? Sim, antes de mais quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre a candidatura do Bloco de Esquerda. Portanto, eu penso que ao longo dos últimos 4 anos a gente conseguiu acumular um pouco mais de experiência, porque efetivamente a experiência é muito, muito importante no que toca à política autárquica, no que toca a acompanhar toda a variedade de dimensões da governação local. E, portanto, de facto, sinto que, para lá do pessoal, porque eu, no fundo, estou a representar uma candidatura que é formada de uma forma muito coletiva, portanto, não é a ideia de uma pessoa candidata à volta da qual se forma uma equipa, mas a ideia de uma equipa na qual as pessoas têm diferentes papéis, portanto, cada uma assume aquilo para o que tiver disponibilidade. E eu penso que, em conjunto, nós temos bastante mais experiência. Ao longo dos últimos 4 anos acompanhamos muitas situações no Conselho, seja de problemas estruturais, seja de questões que foram surgindo, e teremos a oportunidade para falar um pouco mais sobre isso. Mas, de facto, acho que, ao fim destes 4 anos, nós compreendemos um pouco melhor os problemas que já vínhamos acompanhando anteriormente e, portanto, sentimos-nos mais preparados para, no fundo, finalmente conseguirmos o nosso objetivo de eleger representação para os órgãos locais. Estamos também aqui numa fase de transição com a saída de Antónino de Sousa, uma mudança de ciclo. Esta pode ser também uma oportunidade para o partido? Sim, eu penso que sim, porque a verdade é que, apesar de nós termos uma perspectiva de exercício do poder, seja a nível nacional, seja a nível local, em coletivo, em comum, em conjunto, em equipa, a verdade é que, sobretudo no poder local, há muito o poder das figuras. E, portanto, com a mudança de ciclo, com a saída de um Presidente de Câmara, de facto, abre-se uma oportunidade bastante mais profunda do que o ciclo autárquico típico de, no fundo, pôr um bocadinho de lado o que é a concentração de poder nessa figura, a concentração de notoriedade nessa figura, para podermos focar-nos um pouco mais nos temas em si e não na ideia de personalidades. Portanto, é importante que as pessoas tenham confiança em quem as pretende representar, em quem disputa as eleições para isso. No entanto, aquilo que conta, sobretudo, são os compromissos que se assumem, os programas que se apresentam e aquilo que se pretende fazer para o Conselho. O Bloco de Esquerda nunca teve representação nem na Assembleia Municipal, nem nas juntas de freguesia. O que é que acha que tem falhado para não conseguirem eleger representantes? Eu penso que, é assim, podendo falar apenas, no fundo, pelos ciclos autárquicos em que estive envolvido, eu penso que a nossa dificuldade tem muito a ver com a dimensão reduzida da nossa estrutura. Portanto, ao contrário dos 2 grandes polos de poder a nível local, que são a coligação PSD-CDS e o Partido Socialista, nós temos muita dificuldade em conseguir, no fundo, acompanhar as coisas a tempo inteiro, consistentemente. Temos muita dificuldade em estar presente em todo o terreno de um concelho muito vasto ao mesmo tempo. E, portanto, em parte, a dificuldade que nos cria o facto de não conseguirmos ter muito contacto direto com as pessoas por todo o lado, eu penso que estará na origem dessa dificuldade. Porque nós percebemos que há muita gente, e, aliás, as preocupações também a nível nacional do povo português vão muito ao encontro do que são as nossas prioridades em termos de programa a nível local. E, portanto, esperaríamos que muita gente, no fundo, partilhasse dessas preocupações e acompanhasse as soluções que nós temos vindo a propor em eleições anteriores e pretendemos propor agora também. No entanto, o facto de não conseguirmos ter um contacto muito direto, cria a tal dificuldade de uma relação de confiança, estabelecer uma relação de confiança, as pessoas saberem
quem é que são as pessoas do Bloco no Conselho de Penafiel, as pessoas perceberem que é gente com experiência, gente que conhece os problemas, gente que, pronto, com espírito solidário, de empatia. Portanto, a dificuldade em conseguirmos, no fundo, desenvolver isso um pouco por todo o Conselho e em ligação com muita gente, eu penso estará na origem dessa dificuldade. No entanto, não só nós tentamos manter essa presença fora de período eleitoral, porque, como é evidente, os problemas não se suspendem fora de eleições, fora de campanha. Nesta altura, nós temos sempre uma oportunidade para ter mais visibilidade também, e com isso vem a oportunidade para tentarmos estar um pouco mais no terreno, concentrar mais esforços do que aquilo que conseguimos tipicamente fazer e estabelecer mais relações de confiança, sendo que no último ciclo autárquico, e é isto que nos reforça um pouco a expectativa, nós conseguimos inverter, no fundo, 3 ciclos de queda sucessiva na votação. E, portanto, pensamos que isso também significa que, conseguindo fazer um pouco mais esforço para alargar essa rede de confiança com a população do Conselho, penso que estaremos em melhores condições para eventualmente conseguir eleger. Pelo menos é o nosso objetivo e vamos à luta por isso. Isto também é um bocado em concordância com a tendência nacional, digamos assim. O Bloco de Esquerda também acaba por ser penalizado pelos resultados eleitorais conquistados pelo partido a nível nacional. Sim, é natural que isso tenha um impacto porque, enfim, bem sei que há candidaturas que tentam mascarar um pouco a sua ligação partidária, designadamente a coligação Penafiel parece sempre querer que o povo de Penafiel esqueça que é uma coligação entre o PSD e o CDS. Isso, sobretudo, na altura do governo da Troika, foi especialmente importante para a coligação se manter no poder. No entanto, nós temos que assumir os valores do partido pelo qual vamos à luta nestas eleições. E o facto de, no panorama nacional, termos tido um resultado muito difícil, muito complicado, significa que isso pode ter um reflexo nas eleições. No entanto, sendo eleições locais, tem muito a ver com a nossa capacidade de apresentar um programa forte, a nossa capacidade de estar em contacto com as pessoas, estar no terreno, garantir que as pessoas vejam que, se a nível nacional podem não ter tido confiança no Bloco nestas eleições, a nível local nós pretendemos finalmente ter uma voz nos órgãos autárquicos para conseguirmos apresentar as nossas propostas e lutar por soluções verdadeiramente estruturais para os problemas do Conselho. E este é o vosso objetivo, aumentar a votação e conquistar a representação? Exatamente. Nas juntas de freguesia, na Assembleia Municipal? Portanto, nós, evidentemente, aquilo que seria especialmente importante é a Assembleia Municipal, até porque no que toca às juntas de freguesia é especialmente difícil para uma estrutura ainda de dimensão reduzida como a nossa conseguir, no fundo, disputar assembleias de freguesia. Nós, nas últimas eleições, tivemos uma dificuldade de não conseguir apresentar candidatura à Junta de Freguesia de Penafiel, a freguesia mais populosa do Conselho, só conseguimos a Rio Mau, e desta vez ainda existe alguma incerteza sobre as candidaturas que consigamos apresentar à Assembleias de Freguesia. Mas portanto, não serão a todas? Grande foco, não, seguramente que não. O nosso grande foco é, sobretudo, tentar conseguir finalmente representação na Assembleia Municipal, porque é o órgão em que toda a população do Conselho está, no fundo, representada, inclusive por presidentes da Junta de Freguesia, com os quais nós pretendemos também estabelecer contacto, tendo representação na Assembleia, precisamente porque percebemos que são vozes importantes, não só para defender a sua própria freguesia, mas para defender uma visão de Conselho que resolva, no fundo, os problemas das pessoas. E a Daniela Sousa será candidata à Assembleia Municipal. Quem é que vai acompanhar o Duarte Graça na lista à variação? Estamos a falar de uma lista renovada, de quadros que já o acompanharam na anterior eleição? Portanto, é assim, existirá alguma renovação, até porque ao longo dos últimos anos tivemos pessoas
a aproximarem-se do Bloco, a aderirem ao Bloco, a passarem a fazer parte da nossa estrutura local. Portanto, haverá uma renovação e é possível que seja bastante significativa. No entanto, no que toca às listas da Assembleia e da Câmara, nós muito provavelmente teremos a repetição de vários candidatos em ambas as listas, até porque a nossa perspectiva sobre o poder autárquico local é que, no fundo, a Assembleia Municipal deveria ser o órgão fundamentalmente soberano. Nós percebemos que há um desequilíbrio de poder, nós percebemos que a eleição direta da variação pelo voto popular, em vez da governação local sair da própria Assembleia Municipal, significa que há muito mais tendência, lá está, para a concentração de poder nas figuras, em indivíduos em específico. E nós achamos que faz todo o sentido nós disputarmos estes dois órgãos como se estivéssemos a disputar um único espaço de representação municipal. Portanto, muito naturalmente teremos pessoas, tanto nas listas da Câmara como nas listas da Assembleia, pelo significado político que nós atribuímos a esta divisão dos órgãos. Mas serão várias pessoas. Nós ainda não fixamos propriamente a ordem restante da lista, a não ser algumas pessoas que já se prontificaram, no fundo, a estar em posições que serão de maior responsabilidade caso consigamos obter representação. No entanto, no devido tempo, nós vamos divulgando também as pessoas que constituirão o resto da lista. Falávamos há pouco das listas à Junta de Freguesia de Penafiel e Rio Mau, como aconteceu há 4 anos. Porquê estas duas freguesias? No fundo, nós, apesar da nossa dificuldade global em termos de estrutura, na freguesia de Penafiel até, inclusive, 2017, tínhamos um núcleo relativamente robusto de aderentes. No entanto, aquilo que acontece em estruturas pequenas é que, por vezes, as coisas estão muito dependentes da dinâmica que uma ou duas pessoas consigam trazer para a estrutura. E a verdade é que nas últimas eleições nós acabamos por não conseguir, no fundo, recuperar essa dinâmica no que toca à freguesia de Penafiel e tivemos a candidatura em Rio Mau porque fomos desenvolvendo uma ligação muito direta com pessoas que estavam a dinamizar o movimento ambientalista na zona, um movimento que tinha a ver com a defesa do Rio Mau, a defesa dos cursos de água muito afetados pela presença do aterro sanitário ali na zona. E como essa é uma luta que nós partilhamos há já muito tempo e que tem feito parte dos nossos programas em vários ciclos autárquicos, pareceu-nos importante que, no fundo, se desenvolvesse ali uma candidatura que disputasse a Assembleia de Freguesia. Infelizmente não foi possível obter representação. No entanto, nós tentamos sempre manter o contacto com as pessoas que fizeram essas candidaturas, porque percebemos que futuramente haverá sempre a oportunidade para voltarmos à disputa e, sobretudo, manter contactos, criar relações, como referi anteriormente, relações de confiança, em que se desenvolva uma base alargada de pessoas que trabalhem um programa para o Conselho. É algo que precisamente uma estrutura relativamente reduzida como a nossa precisa para criar raízes, digamos. E, portanto, foi isso que levou a que tivéssemos a candidatura em Rio Mau há 4 anos atrás e no que toca à freguesia de Penafiel, continuaremos a tentar desenvolver uma candidatura, mas em todas as outras freguesias nós continuamos a ter as dificuldades estruturais de, no fundo, ainda não termos conseguido estabelecer contacto suficiente ou criar raízes suficientes para uma boa candidatura autárquica e nós percebemos que para disputar, em particular, assembleias de freguesia, é preciso ser gente da zona, é preciso ser gente que esteja preparada, no fundo, para fazer o trabalho de formiguinha que se exige de quem está numa assembleia de freguesia e, por isso, avançamos com candidaturas na medida em que existam essas condições. Falávamos há pouco da governação da coligação Penafiel, que é 24 anos, com Alberto Santos e Antonino de Sousa. Que comentário lhe merece esta governação dos últimos anos? Bem, assim, é difícil resumir. No entanto, eu diria que
A nossa perspectiva do poder local, tal como a perspectiva do Bloco a nível nacional, é que o poder autárquico, quem representa o povo de uma terra, tem que ir ao encontro das suas necessidades. E se nós vemos que, de facto, houve coisas que inegavelmente foram feitas ao longo dos últimos 24 anos, é evidente, houve investimentos, desenvolveram-se iniciativas, foram criadas muitas infraestruturas. A verdade é que o poder autárquico também se mede por aquilo que ainda não foi feito, pelas preocupações que não foram traduzidas nos orçamentos, pela falta de investimento que houve em determinadas áreas, pelas opções políticas que foram tomadas, mesmo havendo um certo investimento, refletir sobre o que é que poderia ser feito em alternativa, que se calhar seria mais adequado. E, portanto, o comentário que esta governação, que já se estende há 24 anos, merece é que não foi ao encontro, fundamentalmente, de muitas das grandes necessidades das pessoas em Penafiel. Que necessidades falamos? Portanto, falamos de uma das coisas que é um eixo central na vida das pessoas, que define o acesso que as pessoas têm a bens, a serviços, a todo tipo de coisas que nós tomamos como direitos, e muito bem, é a mobilidade. E quando olhamos para um concelho muito vasto, em que algumas zonas a sul, por exemplo, a zona Rio Mau-Cebolido, muito mais facilmente sente uma proximidade a Gondomar, porque os transportes são muito mais acessíveis para Gondomar ou para o Porto do que para o centro de Penafiel, parece-nos que existe um problema. Existe um problema de coesão territorial, que está muito relacionada com coesão social. Porque é que em muitas freguesias, sobretudo as freguesias mais afastadas do centro urbano do concelho, as pessoas sentem a necessidade de terem o pavilhão desportivo da freguesia, a estrutura cultural da própria freguesia, todo o tipo de infraestruturas. Sobretudo porque não há uma rede de transportes que permita às pessoas aceder a estruturas que podem existir noutras freguesias, mas às quais facilmente chegariam se houvesse uma boa rede de transportes. Portanto, as pessoas, sentindo esse afastamento, sentem a necessidade de ter todo o tipo de estruturas na sua zona para facilitar o acesso. Quando não existe uma boa rede de mobilidade e quando aquela que existe está essencialmente entregue ao serviço privado, o que acontece é que as necessidades das pessoas não são satisfeitas no que toca à mobilidade. Quer dizer, grande parte das pessoas do concelho dependem quase exclusivamente do carro. As pessoas que dependem, por exemplo, de comboio, grande parte delas tem que se deslocar de carro até às estações que existem no concelho ou em concelhos próximos para conseguirem apanhar o comboio, indo para Valongo, para Gondomar, para o Porto. Portanto, a questão é, numa coisa tão central como a mobilidade, que define quão facilmente nós chegamos a serviços de saúde, seja ao centro de saúde ou ao hospital, sobretudo ao Hospital Padre Américo, que define a facilidade com que vamos a espaços culturais ou espaços de lazer, que define a facilidade com que vamos a espaços de educação, a justiça, a tribunais quando precisamos. Numa questão tão central como estas, estes 24 anos foram de quase pura negligência política. Por uma razão muito simples. O interesse não foi, não tem sido, resolver o problema de mobilidade das pessoas. O interesse tem sido criar uma ou outra infraestrutura aqui e ali para dizer às pessoas que o problema está a ser resolvido e a empurrar sempre com a barriga. Foi o que vimos com a central de mobilidade que foi construída junto à estação em Novelas. Aquela central não resolve o problema das pessoas de falta de autocarros, de falta de estruturas de transporte coletivo no concelho, de falta de uma boa rede que se estenda a todas as freguesias, com diferentes modos de deslocação. É evidente que em alguns sítios faz mais sentido um autocarro, noutros uma carrinha, mas uma rede bem construída, bem estruturada, bem pensada,
que garanta que as pessoas não dependam tanto do carro. E esta será uma das vossas prioridades? Sem dúvida que sim, porque nós, todos os dias, mesmo nós, como é evidente, nós que também vivemos no concelho, nós que também sentimos este problema, vemos como faz falta às pessoas esta solução, verdadeiramente estrutural. E qual é a solução? A solução para nós é que se comece a desenhar um investimento inicial em criar a estrutura de recursos humanos, a estrutura de bens materiais, a estrutura em termos de aquisição de modos de transporte públicos, para se desenvolver uma rede pública de transportes coletivos. Isto tem que ser estudado, evidentemente. Tem que ser um plano de investimentos para vários anos. Mas é fundamental que esse trabalho comece a ser feito o mais cedo possível, porque ainda não foi feito até agora. E que se tente, sobretudo, não só desenvolver no próprio concelho, mas com os concelhos vizinhos. Ao nível da comunidade intermunicipal de Tâmega e Sousa, é possível que Penafiel tente puxar os outros concelhos para também contribuírem para que se desenvolva uma rede através dos vários concelhos. Até porque as pessoas aqui na zona tão facilmente andam por Penafiel, como por Paredes, como por Lousada e pelos vários outros concelhos. Portanto, para se criar mais coesão territorial e, com isso, mais coesão social, esta é uma das áreas prioritárias e é daquelas em que mais se nota como a coligação PSD-CDS, a coligação Penafiel-Quer, se desleixou completamente porque não tem interesse em resolver alguns dos problemas verdadeiramente estruturais do nosso concelho. Que outros projetos tem a candidatura do Bloco de Esquerda para Penafiel? Quais são as áreas mais prioritárias, mais importantes? No fundo, nós, para além desta questão da mobilidade, nós identificamos mais 3 áreas que têm a ver com as condições de vida diretas das pessoas e com as condições materiais que precisam para terem uma vida digna, no fundo, que são a habitação, a onda de especulação que vem dos grandes centros urbanos como o Porto, já há algum tempo que chegou a Penafiel. Tem afetado muito os preços de arrendamento e de compra têm aumentado muito significativamente. Há pessoas que têm que arranjar segundos empregos ao fim de semana, para além do trabalho a tempo inteiro que têm à semana, para conseguirem ter algum valor, para conseguirem um empréstimo bancário, para fazerem a compra da habitação. E, portanto, as limitações que nós vivemos podem ter muito a ver com dinâmicas a nível nacional e a nível regional, mas o facto de termos uma estratégia local de habitação definida pela Câmara Municipal de Penafiel, tão tímida e tão concentrada no centro urbano, significa que temos menos instrumentos do que aqueles que podíamos ter para os órgãos locais fazerem face a este problema, para fazerem aquilo que é possível com a onda de fundos comunitários. Portanto, no fundo, seria muito importante que a estratégia local para a habitação fosse revisitada, que houvesse mais atenção às zonas mais afastadas do centro de Penafiel, até porque uma freguesia como Eja, por exemplo, foi daquelas que mais população perdeu entre 2011 e 2021. Isso também significa que tem muito mais edificado, que precisa de recuperação para voltarmos a fixar alguma população ali. Portanto, é preciso ter uma visão descentralizada do concelho para garantir que, do ponto de vista da habitação, nós criamos condições com mais oferta de habitação pública para as pessoas, para ao mesmo tempo as pessoas terem mais acesso através dessa oferta, mas também para pressionar os preços do setor privado a reduzirem, em vez de continuarem a aumentar como temos visto. Para além da questão da habitação, temos a saúde também. Ainda no outro dia, vimos a visita institucional de representantes da Câmara Municipal de Penafiel ao novo hospital privado da Trofa Saúde, que está a ser construído essencialmente do outro lado da rua do hospital público, o Hospital Padre Américo. Para nós, e este tipo de simbolismo é muito importante, porque isto mostra a opção política da coligação Penafiel-Quer, coligação PSD-CDS, de, no fundo, dar as mãos a um setor privado de saúde, cujo objetivo é o negócio, é o lucro, o objetivo não é satisfazer as necessidades que as pessoas têm em termos de saúde,
e, no fundo, fazê-lo à custa do setor público. O Hospital Padre Américo tem muitas carências em termos de financiamento, tem carências em termos de recursos humanos. Há precariedade entre os seus profissionais, completamente incompreensível. Onde é que está a onda de protestos da Câmara Municipal de Penafiel para forçar o Governo, para pressionar o Governo, que é das mesmas cores políticas, PSD-CDS, a investir mais no Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, a garantir que a saúde pública, os instrumentos, o Serviço Público de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, tem mais meios, mais profissionais, profissionais mais valorizados para ir ao encontro das necessidades das pessoas. Estamos a falar de uma região, de um centro hospitalar que serve quase 500 mil de pessoas. E, infelizmente, em vez de vermos uma tendência e um poder local que apoia uma tendência de mais investimento público no Serviço Nacional de Saúde para capacitar o centro hospitalar, vemos o poder político local, a coligação PSD-CDS, a dar a mão aos serviços privados de saúde que vêm, essencialmente que nem vampiros, aproveitar-se das fragilidades do serviço público para ganhar dinheiro à custa disso, para os seus proprietários ganharem lucro à custa disso. Para nós é completamente incompreensível. E a solução será só pedir ao Governo, apelar ao Governo para um maior investimento aqui ou vocês pensam que pode ser feito de outra forma? É assim, isso é uma parte significativa do que tem de ser uma estratégia do poder local para lutar pelas suas populações, lutar para que as suas populações tenham acesso devido à saúde. No entanto, é evidente que, em termos da Unidade Local de Saúde, em termos do Serviço Centro de Saúde, serviços de urgência que estejam, no fundo, disponíveis a toda a hora e que não estejam apenas concentrados no hospital, como já tivemos um SASU em Penafiel, que foi encerrado na altura do governo da Troika. Portanto, tudo isso são questões que podem ser trabalhadas também pelo poder local, em contacto com a administração do centro hospitalar, tentar, no fundo, exercer alguma influência e fazer investimentos diretos que possam ser feitos para desenvolver mais infraestrutura pública de saúde. No entanto, é evidente que, no que toca à saúde, temos aqui uma dimensão muito nacional. E, portanto, o simbólico conta muito aqui, a pressão conta muito aqui, como contou, por exemplo, para finalmente se avançar com o IC35. Uma questão que já é discutida há longos ciclos autárquicos. Portanto, aí houve preocupação de fazer alguma pressão. Aqui não está a haver sequer essa preocupação. Portanto, nós queremos um poder local que dê voz às necessidades das pessoas também na área da saúde. Isso significa pressionar o Governo para investir mais no serviço público. Mas a quarta dimensão que nos preocupa muito é a questão do trabalho. Muitas vezes passa ao lado como o poder local pode tentar contribuir para que as pessoas, no fundo, tenham melhores condições de trabalho, para que as pessoas tenham mais instrumentos para exigir melhores condições salariais, para exigir mais dos seus direitos de trabalho. Para nós, a perspectiva é muito clara. Nós precisamos que a Câmara Municipal de Penafiel contribua, seja na contratação que faz a empresas privadas, seja na concessão de serviços. Precisamos que, antes de mais, os cadernos de encargo prevejam sempre altas exigências do ponto de vista de condições de trabalho, condições salariais. Precisamos que a Câmara Municipal de Penafiel apoie as pessoas em se organizarem enquanto trabalhadores, para poderem ter uma voz, para poderem pressionar a sua entidade patronal a responder pela sua vida. Aquilo de que não precisamos é uma Câmara Municipal de Penafiel que vira as costas às trabalhadoras da limpeza dos centros de saúde, como aconteceu há pouco mais de um ano atrás, que lhes propõe condições altamente precárias para resolver a sua situação, usando o IFP como um instrumento para tapar buracos, no fundo. O que não precisamos é uma Câmara Municipal de Penafiel
que fica sentada à espera que trabalhadoras que são postas fora, que são impedidas de entrar no seu local de trabalho de uma fábrica, como aconteceu com a Zenaide, uma fábrica têxtil, que fica à espera que as pessoas vão ter com a Câmara Municipal de Penafiel a pedir ajuda. Nós precisamos de uma Câmara Municipal que vá ao encontro das pessoas que estão a encontrar estas dificuldades. De pessoas que estão a ser exploradas pelos patrões, de pessoas que são ignoradas pelos patrões, de pessoas que, no fundo, ficam desamparadas, a ter que pagar contas e não ter um rendimento, apesar de sempre se terem esforçado, apesar de, em alguns casos, terem décadas de experiência de trabalho. Precisamos de uma Câmara que também dê atenção a estas questões, porque são daquelas que mais definem as condições de vida das pessoas. E, por último, uma quinta questão extra, digamos, que tem a ver com a vida das pessoas, mas tem a ver com algo ainda mais abrangente, que são as questões ambientais. E, em parte, tem a ver com aquilo que já referi em relação ao aterro, aquilo que, por exemplo, motivou a candidatura que houve em Rio Mau há 4 anos atrás, mas que tem a ver também com todos os cursos de água no concelho em si. Tem a ver com a gestão das florestas. Nós, ainda recentemente, temos debatido no concelho com um grande incêndio na zona de Capela. E isso, apesar de nós percebermos que em muitas zonas do país onde está a arder há fogo posto, a verdade é que a própria gestão dos incêndios tem muito a ver com a floresta que nós temos. Tem muito a ver com as espécies que existem na zona. E nós temos um grande problema, seja de falta de limpeza de terrenos privados, seja de um grande domínio e presença do eucalipto na floresta. E também isso tem que ser uma preocupação do poder local. O poder local tem muito a dizer, inclusive é sobre proteção civil. São as autoridades de proteção civil. Portanto, tem muito a dizer sobre desenvolver estratégias em cada freguesia, em cada comunidade, para as pessoas conseguirem enfrentar estas situações melhor. Tem que haver formação cívica, digamos, nesta área, espalhada um pouco por todo o concelho. Para as pessoas não enfrentarem estas situações sem nenhuma forma, sem nenhuma ferramenta sobre o que fazer perante elas. As pessoas ficarem aflitas e não conseguirem responder e, no fundo, sofrerem ainda mais consequências. Portanto, até nestas questões, que envolvem muitos temas, muitas áreas específicas, nós precisamos de maior presença da Câmara Municipal, precisamos de uma preocupação genuína, no fundo, que é aquilo que mais diferencia, na nossa perspectiva, a nossa candidatura da coligação que está neste momento no poder. E o Bloco de Esquerda tem condições para garantir às pessoas que vai lutar pela resolução destes problemas que identificou? Sim, nós temos feito ao longo dos anos, com a estrutura que temos, evidentemente, com os meios que temos, nós procuramos acompanhar sempre o máximo de situações que conseguimos, procuramos estar em solidariedade, usar os instrumentos que temos à nossa disposição para, não tendo representação autárquica, conseguirmos, pelo menos, dizer alguma coisa às pessoas. Conseguimos, pelo menos, orientar as pessoas para se organizarem de alguma forma. Foi o que aconteceu, por exemplo, nas questões de trabalho com os trabalhadores das pedreiras. São quem tem o mérito da luta que se desenvolveu. Nós procuramos dar o apoio que nos era possível, seja lutando pelo reconhecimento de profissão de desgaste rápido no Parlamento, seja tentando continuar a pressionar a Câmara Municipal de Penafiel para fazer o que lhe compete. No que toca, e a Segurança Social, evidentemente, no que toca às questões ambientais, seja na zona de Rio Mau, seja a questão dos animais errantes, que existem um pouco por todo o concelho, face aos quais a Câmara Municipal não tem conseguido dar resposta. Portanto, todas estas situações nós tentamos acompanhar com os meios que temos. Não conseguimos ter uma presença como consegue uma estrutura como tem a coligação PSD-CDS ou o Partido Socialista. No entanto, com a confiança que nos for dada, nós procuraremos mostrar-nos merecedores dessa confiança, lutando
pelas propostas, tentando implementar os compromissos com que nós nos apresentamos a estas eleições. Qual acha que vai ser o maior desafio que vai enfrentar nesta campanha? Eu penso que, no contacto direto com as pessoas, eu penso que será, no fundo, tentar transmitir que vale a pena apostar num projeto alternativo, mesmo que se ache que não tem grande possibilidade de ter um bom resultado. Que vale a pena pelas propostas, vale a pena pela genuinidade, vale a pena pelo espírito de luta com que as pessoas se apresentam. No que toca ao contraste, digamos, com as outras candidaturas, eu penso que será eventualmente responder a uma certa arrogância que nós já conhecemos da parte da coligação PSD-CDS e responder a uma certa tendência para o voto útil que seguramente o Partido Socialista fará, como costuma fazer. Portanto, acho que entre essas duas coisas teremos uma grande dificuldade de nos afirmar, mas, como fazemos em todas as eleições, nós apresentamos com as nossas convicções, com o nosso programa e fazemos o melhor possível para garantir que as pessoas o conheçam e depois o voto será do povo. E porquê é que as pessoas devem confiar nele, no Duarte Graça e no projeto que lidera? Eu penso que devem confiar porque nós temos sido altamente consistentes nas nossas propostas ao longo dos anos. Penso que devem confiar porque nós, apesar de não termos tido representação autárquica, já temos um património local de conquistas, de acompanhamento, de solidariedade, que é bastante visível. Seja na questão do trabalho nas pedreiras, seja na luta contra a manutenção do aterro sanitário, seja no acompanhamento a trabalhadores, a trabalhadoras que se veem fechadas à porta de uma fábrica ou que se veem ignoradas pela Câmara Municipal de Penafiel. Portanto, já temos um vasto património de acompanhamento, apesar da nossa estrutura reduzida. E, portanto, isso, da mesma forma como nos permitiu construir relações de confiança com as pessoas diretamente afetadas por estas questões, eu penso que ajudará a que mais gente perceba que nós estamos aqui genuinamente, que nós estamos aqui com a nossa convicção, com os meios que temos, nós lutaremos pelas nossas propostas e não as apresentamos só como fogo de vista. Aquilo que nós propomos é, se tivermos a confiança popular para isso, para cumprir. Muito bem, Duarte. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Duarte Graça é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Penafiel nas próximas eleições autárquicas. Do projeto político que lidera aponta a mobilidade, a saúde, a habitação, o trabalho e o ambiente como as principais prioridades que procurará resolver no Concelho de Penafiel. Obrigada por ter estado connosco.